Sejam bem-vindos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim. Estarei mediando essa aula de Sociologia da professora Fabiana. O tema desta aula é a desnaturalização do olhar com base na ética e na moral. Professora Fabiana, olá. Oi, gente, tudo bom? Da próxima vez eu escolho uma palavra um pouquinho Por favor. que não dê tanta uma travada. Mas bem-vindos de volta, né, à nossa aula de Sociologia. Na verdade, isso é uma continuação da aula, já que a gente já teve na semana passada. E como sempre, né, que é meio ritual, eu vou começar nessa aula com uma pergunta para que vocês já comecem a trabalhar esses questionamentos e comecem a trabalhar o tema aí na cabeça de vocês. Então, pode colocar aí o slide. Então, para falar sobre desnaturalização, eu queria saber se vocês, em algum momento, já julgaram pessoas de outras culturas com base na sua própria noção de realidade. Então, assim, em algum momento você já julgou alguém justamente porque aquilo que ela estava fazendo ou acreditava era esquisito para você? Eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem no chat, aí a gente volta aqui e já começa a... Voltamos. Muitas interações no chat. Agradecemos aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar aqui sobre a desnaturalização do olhar com base na moral e na ética. Professora Fabiana, vou passar algumas participações para você. Bom, o Alisson, ele disse que provavelmente, que ele já fez esse julgamento. O Juan disse não, pelo menos não me lembro. O Vitor, com certeza, quem nunca? E o Gabriel, infelizmente, já tive esse comportamento. Muitos responderam que sim e outros... Então, isso na verdade é uma primeira reflexão, porque é muito provável que todos nós já fizemos isso. Inclusive eu, a professora, né? Porque... normalmente, a gente tem conceitos muito claros pra gente do que é certo, do que é errado, do que as pessoas deveriam fazer e como elas deveriam agir. E sempre que a gente bate de frente ou encontra alguém que não tá nesse padrão que a gente construiu na nossa cabeça, a gente acaba tendo esse comportamento de julgar essa pessoa, né? Não necessariamente é um julgamento que, por exemplo, vai excluir essa pessoa, mas é aquele negócio de falar, ai, não achei legal, ai, esquisito, né? Então... isso é uma coisa para a gente refletir, por quê? Como eu falei na última aula, ninguém nasce uma fada sensata. Ninguém acorda um dia de manhã e fala, meu Deus, estou aqui desconstruidaça, entendeu? Isso não acontece. Essa desconstrução, essa desnaturalização que a gente tem é uma luta diária, né? Eu mesmo falei para vocês que provavelmente eu também tenho muitas coisas ainda que eu vou desconstruir com o tempo, né? O que eu era 10 anos atrás não é a Fabiana que é hoje e provavelmente não vai ser a Fabiana de 10 anos. Então, é a gente começar a refletir para a gente começar a diminuir esses julgamentos e cada vez mais a gente ser mais tolerante com as pessoas. E o que a gente quer trazer também com esse assunto? Quando a gente fala sobre o Brasil, a gente está falando sobre um país que tem uma mistura muito grande de culturas, né? Aqui em São Paulo, a cada bairro que você vai, você encontra pessoas diversas, né? Dando um exemplo, por exemplo, aqui da Liberdade, né? A Liberdade é uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, e a maneira com que as pessoas agem lá, justamente por serem de uma colônia japonesa, é relativamente diferente. Quando você vai para o Bexiga, que tem uma grande presença de italianos, né? Hoje a gente tem muitos imigrantes e refugiados que também estão aqui, e a gente começa a perceber que existe esse choque de cultura, né? Que eles não... vamos dizer, se comportam da maneira com que a gente se comporta. E isso é normal.
Só que a gente, às vezes, não está preparado para isso. Então, a ideia é que a gente comece a entender como isso funciona, né? Entender que nem tudo é uma verdade absoluta, né? A Janaína, professora de História, ela trouxe até um exemplo aqui pra gente, né? Isso, tem um exemplo prático que aconteceu comigo hoje pela manhã. Eu conversando com a minha mãe ela tem 60 anos, ela é uma pessoa muito curiosa, ela gosta de saber sobre história, geografia, sociologia, ela é bastante curiosa. Eu estava estudando, ela perguntou, o que você está fazendo? Eu fiz uma pegadinha com ela. Falei, mãe, eu vou te dizer uma palavra e você só tem duas alternativas. Você vai dizer bom ou mal, mas não pensa, responde rapidamente. Aí eu falei, Ramadã. Minha mãe de pronto respondeu, mal, é uma coisa mal, é ruim. Aí expliquei para minha mãe, ó, da mesma forma que nós temos o nosso calendário gregoriano, que marca antes e depois de Cristo, a cultura islâmica também tem um calendário próprio. E esse calendário, ele é um calendário religioso. O que é o Ramadã? Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, nós chamamos assim os nossos meses. No calendário islâmico, o Ramadã é o mês 9. E nesse mês 9 do Ramadã, eles cultuam a Deus, eles fazem práticas de caridade, eles cultuam a fé, a religiosidade. É o momento de pedir desculpas para aquelas pessoas que estão brigadas, é tempo de perdoar. E no Ramadã eles fazem um jejum de um dia inteiro, e nesse jejum eles se dedicam a Deus, a pensar coisas positivas, não é só um jejum de alimentos, mas é um jejum também de pensamentos negativos. Eles praticam o bem durante aquele mês. Claro, minha mãe ainda perguntou, mas eles só praticam o bem no Ramadã? Eu falei, não, mãe, eles praticam sempre os 5 pilares da cultura muçulmana. Só que no Ramadã é o mês de firmar isso, é o mês de cultuar, é o mês de celebração desses pilares da cultura. Aí a minha mãe até falou assim, realmente, agora comparando, até parece com a minha religião, minha mãe me disse. Parece até com a minha religião. Então, assim, se eu tivesse chegado na minha mãe e falado, não, que absurdo, você é preconceituosa. Minha mãe não é uma pessoa preconceituosa, ela até faz caridades, ela ajuda as pessoas necessitadas, mas ela não tinha o conhecimento. E a partir do momento que nós temos o conhecimento, não é, professora Fabiana? Aí nós deixamos algumas práticas, a gente vai se desconstruindo. Eu acho que, assim, como eu falei, é uma prática diária, né? É muito difícil a gente aceitar coisas que pra gente não são comuns. Eu acho que fazendo um paralelo, até que a Janaína falou, aqui mesmo no Centro de Mídias, a gente vê alguns comentários, por exemplo, em relação a algumas falas de professores e coisas do tipo. É normal, a gente erra, e nem sempre o que eu vou falar aqui você vai concordar, ou a Janaína vai concordar. Só que o que acontece? Quando a gente quer apresentar para a pessoa, a gente sempre tem que explicar para ela de uma maneira educada. Se eu chegar para você explicando alguma coisa, por exemplo, eu quero falar sobre o machismo, e aí você fala, mas eu não tenho certeza, por desconhecimento. Eu falo, você é um machista, você é um idiota, e tá. Você vai me ouvir? Você vai parar e ouvir o que eu tenho para falar depois de tudo isso? Não vai. Então, uma das coisas que a gente também quer que vocês parem para refletir é que as pessoas não é obrigadas, né? Mas as pessoas não têm todo o conhecimento e, às vezes, o contato e as oportunidades que a gente tem. E seria muito egoísta da nossa parte não providenciar isso para elas, se elas têm esse interesse. Então, se, por exemplo, você conhece alguém que você tem... que você está com certo preconceito, pergunta para a pessoa numa boa, né? Quando você chega atacando e já chega falando que algo é ruim, você vai afastar. E aí as pessoas vão parar de te ouvir, né? É o que a gente fala sobre o hate na internet. Não, cancela. Gente, vamos conversar, vamos explicar para as pessoas. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Ou saber de tudo o que está acontecendo. Às vezes você só precisa chegar e falar, olha, eu acho que você errou. E não precisa postar isso na internet para todo mundo ver, mas chegar assim, olha... eu acho que você errou nesse conceito, eu estou te trazendo esse material, ou vamos conversar sobre isso, que talvez você entenda melhor. E assim a gente também dá oportunidade para as pessoas conhecerem a gente, conhecerem as nossas, né, opiniões, as nossas vivências, a nossa própria religião, e as pessoas começam a entender, porque na TV tudo parece ruim, né? É igual quando a gente fala de islamismo, é sempre, não, é terrorista, não sei o quê. Desde quando? Né? Nós temos muçulmanos que são pessoas muito legais, né? Tem um amigo da minha prima, o Mohamed, que era muçulmano, ele rezava, era assim, super... E ele era uma pessoa muito
justamente caridosa. Ele era uma pessoa super atenciosa, né? Quando eu era menor e ia perguntar para ele sobre a religião dele, ele sentava e me explicava com calma. Então, por que a gente vai estereotipar as pessoas como se todas elas fossem a mesma coisa, né? É a questão da gente também ter o olhar de que a gente também é estranho para alguém, né? Como a gente fala no Brasil, a gente tem uma cultura meio que partes delas são meio que para o Brasil inteiro, né? A gente fala, por exemplo, sobre o catolicismo, né? Na verdade, o cristianismo, né? Porque hoje a gente tem as divisões, né, de religiões cristãs. Para a gente é uma realidade. Se a gente estivesse na Índia, não seria. Né? Se chegava lá, você falava, não, sou católico aqui, vim rezar na igreja, ele vai olhar para você e falar, isso é meio esquisito, mas se quiser, a gente tem ali um templo hindu, você pode ir lá rezar com a gente. Então, é esse choque de culturas, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que essas duas imagens, elas representam o mesmo evento, e eu quero que vocês deem uma olhada nelas. É óbvio que por uma das imagens vocês já vão saber o que é, mas a gente está falando sobre o mesmo evento, sobre perspectivas culturais completamente diferentes, né? Bom, o primeiro registro que nós temos na história de um casamento onde uma mulher ela se veste de branco foi no século XVI. Maria de Médici, ela casa com Henrique IV, que era o herdeiro da coroa francesa. Isso nós chamamos de permanência da história. Vejam, no século XVI, a primeira mulher veste-se de branco, demonstrando a virgindade, a pureza da mulher. Lembrando que na Idade Média, os tecidos eram muito caros. Alguns vestidos de noivas era considerado até uma relíquia e podia ser até leiloado, de tão caro que era. E hoje nós temos também a cultura como um ritual de passagem pessoal e social, onde as noivas elas casam-se de branco. Então, é uma permanência da história. Nós utilizamos o vestido branco, é lógico que não é obrigatório, nem todas precisam usar, mas se a gente fazer uma estatística, a maioria das mulheres casam-se de branco. É uma permanência da história, desde o século XVI, vem lá da Europa, e tanto tempo se passou, a gente continua utilizando aí as vestes brancas para se casar. Algumas coisas que a gente tem na nossa vida são pura tradição, né? Dizer que todas as mulheres que casam de branco são virgens, assim, puríssimas, seria, assim, um pouco sem noção da nossa parte colocar isso. Mas é uma tradição e virou uma tradição, né? Por exemplo, você casar é uma tradição. E as pessoas, às vezes, acham que é uma obrigatoriedade. E não é. A gente não precisa casar, mas virou, às vezes, até uma obrigatoriedade pra gente. Quando a gente, por exemplo, coloca pra Índia, né, vocês viram lá as roupas todas coloridas, cheias de brilhos, ouros, né, mó animado. O que acontece? Se o casamento lá fosse de branco, não faria o mínimo sentido, porque pra eles branco é uma cor que significa luto. Né, é uma cor que eles usam em velórios, em luto, né, o que a gente usa aqui o preto, lá eles usam branco. Então, a gente também precisa entender que cada cultura dá significado diferente para as coisas, né? Então, se você for casar de branco na Índia, vai ser uma coisa meio chocante, meio absurda. Tipo, você veio para o seu casamento ou para um velório? É a mesma coisa que se a gente casar aqui no Brasil de preto. Alguém vai olhar para você e falar, mas, meu amor, você veio para o velório? Você veio para o casamento? Inclusive, né? Professora Fabiana, no Renascimento, era comum que as pessoas usassem o preto. Assim, o código de ética, o bom costume era usar o preto. Hoje já o preto é como você falou, né? Você chega de preto num casamento, parece que você está num velório. E o vermelho também era muito utilizado no comecinho da Idade Média, mas aí quando a Maria de Médici, ela se coloca de branco, coloca o vestido branco, com muitas joias, e isso fez com que a sociedade, né, geralmente a sociedade, ela imitava a corte, imitava as pessoas da nobreza. Aí as outras pessoas foram imitando esse hábito e chegou até hoje, no século XXI, a gente ainda utiliza o vestido branco para se casar. Lembrando que não é uma obrigatoriedade, mas é um ritual de passagem pessoal e cultural. Não, e imitar os ricos é óbvio, né? Quem não quer estar lá, cara de fina, cara de rica, entendeu? Milionária. Mas, assim, a gente mostrou essa imagem para que vocês entendam que, às vezes, uma mesma coisa pode ter significados diferentes dependendo de onde você tá. E que, às vezes, a gente estipula que algo, né, é verdadeiro, é absoluto, e não é.
né? Eu vou trazer para vocês aqui, que eu acho que é isso que muitas vezes empaca a gente quando a gente vai discutir sobre intolerância e tudo mais, que são conceitos que a gente trabalha na filosofia, tá? É óbvio, é trabalhado em todas as áreas, mas quem trabalha esse tema assim com maior afinco é a filosofia, tá? Então, aí no próximo slide a gente vai trazer para vocês o significado de ética e moral. Então, assim, a moral, ela é o conjunto de costumes que nós achamos que são certos ou errados, tá? E essa moral, ela pode ser uma moral pessoal ou pode ser de um grupo ali de pessoas que vivem com você. A ética, ela já não é individual. Ela já traz, assim, comportamentos que uma sociedade inteira crê que são certos, tá? Um exemplo, por exemplo é ótimo, mas enfim, é quando a gente fala sobre conselho de ética de medicina. Então, quer dizer que para toda medicina existe um conjunto de normas que estabelece o que é certo, o que é errado, o que é correto e o que não é. Então, a ética, ela é algo, vamos dizer assim, que abrange uma quantidade maior de pessoas. A moral é muito particular. E às vezes a gente acaba achando que a nossa ética e a nossa moral são coisas absolutas. E elas não são. Elas foram criadas de acordo com a nossa vivência, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre você casar com mais de uma mulher. Eu tenho certeza que vai ter alguém aí no chat que vai falar que é sonho de vida, que é tudo projeto de vida. Projeto de vida, entendeu? Certeza, sempre aparece. Mas o que acontece? Pra gente é algo absurdo você ter um relacionamento com várias pessoas. Claro, hoje isso vem mudando, a gente vem trazendo o conceito de poliamor e tudo mais, mas não vamos entrar ainda nas modernidades que a nossa geração está trazendo. Então, quer dizer, talvez seja comum para a nossa geração entender isso melhor, mas talvez para a geração anterior à nossa não seja, né? Então, aí está uma diferença. Mas quando a gente fala sobre você casar, é com uma pessoa. É o seu marido. Você namora uma pessoa. Você se relaciona com uma pessoa. Se você já se relaciona com duas, você já está traindo. Se você faz isso, por exemplo, tem essa mesma visão no Oriente Médio, isso não faz sentido. Porque lá a poligamia é algo normal. Na verdade, é muito comum um homem no Oriente Médio, né, na verdade, na maioria da religião islâmica, você ter mais de uma mulher. Né? Existem algumas até tribos ou grupos menores em que essa questão de casamento, de você ter a posse de uma pessoa, não faz sentido. Então, quando a gente fala sobre não, é errado, você tem que casar com uma pessoa só, isso é uma ideia que nós temos aqui no Brasil, mas não significa que seja uma verdade absoluta no mundo. Né? A gente fala até sobre... Com o negócio do coronavírus, né, a gente começou a falar muito sobre hábitos alimentares, por exemplo, dos chineses, que eles comem animais exóticos. E a gente não come. Né? Quando você vai para o interior, que o pessoal está comendo farofa de formiga, não é super normal. Mas o menino comer um gafanhoto é um absurdo. Então, assim, a gente acaba nivelando certas coisas que a gente não para pensar que é esquisito para outras pessoas também. Né? Aqui a gente vai no McDonald's, qualquer restaurante aí, comer uns hambúrguer, comer umas carnes. Se você faz isso na Índia, é quase um crime. Porque lá a vaca é um animal sagrado e você não pode comer carne. E pra gente aqui, você pensou domingo, churrascão. É aquela picanha lá em cima da grelha e só sucesso. Então a gente acaba entendendo que certas coisas são absolutas e não são. Né? Na última aula que a gente falou sobre família também, tinha muitos alunos que falaram sobre animais de estimação. Aqui a gente tem certos conceitos de animais de estimação. Em outros países, não é bem assim. Aqui a gente tem o costume de ter cachorro, gato, periquito, hamster, o que seja. Tem países que não, que viver com animal não faz sentido. É considerado, às vezes, até sujo você ter um animal dentro da sua casa. Né? Então, isso é uma concepção que a gente precisa entender, que quando a gente fala sobre ética e moral, certas coisas só fazem sentido dentro da onde a gente vive. E que não é que as pessoas são, não, ela é antiética. Não, ela foi ensinada de outra maneira. Se você tivesse nascido lá, você teria esse mesmo pensamento. Né? Professora, aproveitando o gancho, a Lorena, ela disse que sim, ela já julgou os chineses por comerem animais diferentes dos nossos, né? A professora Dirce, ela colocou um adendo aqui nas nossas explicações, ela disse que pintura corporal e adereços específicos
faziam parte das culturas indígenas nos casamentos, em rituais. Muitos comentários reconhecendo a imagem do casamento. A Ana Clara disse que aquelas imagens que você passou são casamentos em culturas diferentes. E o Gustavo Oliveira, ele disse que é a união de dois seres, o casamento. São essas as participações. Eu acho que assim, quando a professora falou, né, sobre as pinturas corporais, cada cultura tem a sua própria visão do que é um casamento e todas as práticas que vêm dali. É igual o próprio nascimento, né? A gente aqui tem costume de fazer, nasce na maternidade, batiza, né? Que é um costume que hoje tem diminuído, mas era um costume muito grande, né? Você batizar a criança, né, assim que ela nascesse. E tem lugares que isso não faz o mínimo sentido, nunca foi dessa maneira, né? Até costumes mais bestas, por exemplo, nos Estados Unidos é tradição no casamento que todas as madrinhas usem a mesma roupa. Assim, não precisa ser exatamente o mesmo modelo, mas pelo menos todas da mesma cor. Então a noiva definiu que as madrinhas vão de fúcsia, então todas as madrinhas estão de fúcsias, no máximo que pode variar ali é o estilo do vestido, mas que passa por uma aprovação da noiva. Aqui no Brasil a gente já não tem essa tradição. No máximo a noiva chega para você e fala: olha, não quero que você vá no meu casamento de preto, né? Não quero que você vá com tal cor, mas já fica ali um pouco mais aberto, né, para a mãe da noiva, para as madrinhas se vestirem como elas quiserem. Então, a gente tem esses papéis que vão variando. A gente colocou cerimônias, né, que eu acho que são coisas mais claras, mas em coisas simples do nosso dia a dia a gente também tem essa variação. A gente também tem essas mudanças culturais. E quando a gente fala sobre isso, é sempre a noção de que isso é errado, isso é certo. É assim que tem que ser feito, não é assim que tem que ser feito. E isso varia sempre de cultura para cultura. É por isso que a gente fala sobre a ética e sobre a moral. Tem coisas que, para mim, eu acho super erradas que as pessoas fazem, mas para elas tá certo. E aí, quem sou eu para julgar e dizer, não, realmente você tá errada? Né? Quando é óbvio que quando a gente tem acordos com as pessoas, é diferente da gente falar sobre ética e moral estar certo ou errado, né? Quando eu falei aqui sobre poligamia, a poligamia, desde o começo, a gente tem que deixar claro que isso é uma coisa que tem que estar estabelecido entre as pessoas, né? Não adianta eu decidir que eu sou monogâmica, meu namorado decidir que ele é poligâmico e esquecer de me avisar, porque aí não funciona. Mas desde que as pessoas entrem num acordo, não existe o que a gente possa considerar certo e errado. A não ser, né, também deixar isso muito aberto não é certo, mas a partir do momento que são coisas que prejudicam as pessoas, isso em qualquer lugar vai ser considerado algo errado. Então, por exemplo, você matar alguém, você agredir alguém, você roubar alguém, esse tipo de coisa que vamos dizer, prejudica o outro, isso é considerado errado em qualquer lugar do mundo, né? As leis variam, né, as punições, como isso é visto, mas sempre quando é algo que prejudica, a gente entende como é algo errado. Mas a partir do momento que são tradições ou coisas que fazemos que não afetam a vida dos outros, não tem esse conceito, né? Como, por exemplo, a gente fala sobre a Umbanda, muita gente tem muito preconceito com religiões afro, né, e é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Tanto a Umbanda quanto o Candomblé, né, que são diferentes, para deixar bem claro. E, assim, algumas pessoas que seguem a religião, por exemplo, passam por um rito de passagem, né, que é a raspagem do santo, e raspam a cabeça, fazem marcações no braço, e as pessoas veem isso com preconceito. Mas isso tá te afetando? O fato dela ter raspado a cabeça, isso muda alguma coisa na sua vida? E por que isso é algo ruim se isso não te afeta e não tem nada a ver com o que você convive com essa pessoa? Então, isso é uma análise que a gente tem que fazer, né? Antes da gente prosseguir, alguém fez aí alguma pergunta, algum comentário, abriu o coração? Algumas alunas convocaram o exército das fadas sensatas. Por favor. Alguns alunos dizendo que estão gostando muito da aula. Outros se referiram à gordofobia, também se é possível a gente falar sobre isso em algum momento, se isso também faz parte aí da desconstrução do olhar. E a Vitória disse que cada cultura tem seu jeito de agir, ela está concordando aí com as falas da professora. E muitos dizendo aqui que em relação à Umbanda, assim, peguei alguns alunos falando sobre a Umbanda, que macumba não é o que eles falam, que é um instrumento. No geral, são essas as informações aqui que eu tenho no chat. Eu acho que eu vou falar primeiro da Umbanda, porque foi a que finalizou, mas eu volto na gordofobia. Mas, assim, a Umbanda, eu acho que falar de macumba é a mesma coisa quando a gente usa o termo crente. Como se a gente generalizasse todos os cristãos como crente e pronto. São coisas completamente diferentes. E
a Umbanda e o Candomblé, elas são também religiões diferentes entre si, né? A Umbanda é um sincretismo religioso entre o catolicismo, né? Que veio dos escravos, a questão da religião afro se misturando com o catolicismo, e a gente tem o Candomblé, que é um pouco mais, vamos dizer, pura em relação a isso, porque não tem esse sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso significa mistura de religiões, tá? É quando a gente mistura aspectos de duas religiões. E não tem nada a ver, porque quando a gente fala sobre Umbanda, eles também falam que se você fizer o mal para alguém, esse mal vai voltar para você, né? A maioria dos santos que eles colocam é justamente para você tentar ter prosperidade, que é para você tentar ter uma vida mais feliz, sucesso, que é o que a gente faz também quando a gente, né, junta as mãozinhas lá à noite, começa a rezar, a gente pede o quê? Prosperidade, a gente pede felicidade, a gente pede saúde, e tudo isso é a mesma coisa. É o formato que muda, né? A gente tem os santos, porque a religião do Candomblé e da Umbanda, eles já trazem um aspecto mais humano para os deuses, né? Que são orixás, eles não usam a palavra deuses. É um aspecto mais humano, então eles são representados por figuras humanas, né? O que a gente já representou em tempos passados, né? A gente tem isso. Mas é um formato diferente, mas não é porque é uma religião negativa. Essa questão de tipo, porque o pessoal da Umbanda faz macumba ruim para os outros. Tá, mas você nunca foi lá e desejou o mal de ninguém, então o problema está na religião ou na pessoa que está executando aquilo, né? Será que nunca ninguém de nenhuma religião parou e falou, eu queria muito que aquela pessoa, olha, vou rezar para ela, que ela vai ver que ela vai me pagar. Então, assim, por que uma religião ficou com esse nome ruim, né? Às vezes eu acho que culturas e coisas acabam pegando nomes ruins ou pejorativos por ações de pessoas únicas. Porque você pode ser um católico e também fazer coisas ruins. Você pode ser um judeu e fazer coisas ruins. Você pode ser da Umbanda e fazer coisas ruins. Não é a religião que determina isso. Quem determina você fazer algo bom ou ruim é você. Né? Então é isso que a gente tem que deixar, eu acho que bem claro na nossa cabeça, que quando a gente fala sobre algo positivo ou negativo, às vezes a gente precisa parar para pensar se o contexto inteiro é negativo ou se na verdade é uma pessoa que está fazendo aquilo ter uma conotação negativa. Exato, e até lembrando do nosso passado, o nosso passado onde os negros eram escravos no Brasil, a gente pode desconstruir aí esse olhar racista, esse olhar preconceituoso com relação às religiões de origem afro, porque é justamente isso, tudo que veio da escravidão, os escravos, sua cultura, sua forma de pensar, sua religião, tudo foi desconstruído, descaracterizado, foi considerado como ruim, como mal. Então, até a forma preconceituosa como as pessoas tratam essas religiões de matrizes afro é uma construção histórica. A gente precisa agora olhar para esses temas que a professora Fabiana mencionou e começar a desconstruir essas falas, porque não é normal ser preconceituoso, não é normal ser racista. Isso, inclusive, já é até crime. Professora, eu tenho mais algumas interações aqui, ó. O Sérgio, ele disse assim: o aperto de mão pode ter outro significado em outros países. A professora Silvana, ela acrescentou que bigamia já foi considerado crime no Brasil. Já. A Cristine, ela fala sobre homofobia, por favor, alguns comentários sobre feminismo, acredito que vai ser abordado em mais aulas, né? É que assim, só para esclarecer, quando a gente fala sobre feminismo, movimento LGBT, como ele já entra em movimentos sociais, isso na verdade é uma temática das aulas do terceiro ano, tá? Que por sinal a gente já vai começar a falar nas aulas do terceiro. Mas se vocês quiserem uma fala agora, o que dá pra gente fazer sem sair da temática da aula, porque também não dá pra gente colocar tudo aqui, queria ter esse tempo, mas a gente não tem. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre gordofobia. A gordofobia, na verdade, ela é uma coisa que foi sendo criada. Os padrões de beleza vão se atualizando ao longo dos anos. Quando a gente vê, por exemplo, pinturas da época da Renascença, as mulheres eram mais gordinhas, tinha ali, né, um corpo, uma malemolência. Né? A gente pega, por exemplo, os próprios reis eram mais gordinhos, né, mais pançudinhos. Henrique VIII, então, tinha uma pança maravilhosa. E aí, o que acontece?
Ao longo dos anos, a indústria vai colocando na nossa cabeça padrões de beleza. Nos anos 50, por exemplo, a gente pega as pin-ups ali dos anos 50, elas têm aquela pancinha, aquela dobrinha aqui na pança, entendeu? Toda essa ideia. E ao longo dos anos isso foi mudando. Alguns países ainda mantêm certas noções de beleza que não têm a ver com os padrões, tá? Isso não é uma realidade do mundo. Alguns países têm outras noções de beleza que a gente não tem. Mas o que acontece? A gente acaba criando essa ideia de algo que não é real, né? O corpo das pessoas é completamente diferente. Então, não é todo mundo que consegue ser magro, não é todo mundo que consegue ser gordo. Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer engordar. E por que a gente não pode simplesmente olhar para nós mesmos e falar assim, eu estou bem do jeito que eu estou, por que eu preciso mudar? Então, por exemplo, se eu estou bem, eu estou feliz do jeito que eu estou, por que eu precisaria emagrecer? E eu estou dando o meu caso, porque eu já ouvi muito essa questão de tipo, ai, você é gorda, nossa, você tem um rosto tão bonito, mas se você emagrecesse, ia ficar maravilhosa. Não, eu não ia ficar maravilhosa, porque o que me faz ser maravilhosa é ser como eu sou. Eu sei que não é algo simples, eu não vou dizer que, por exemplo, eu mesmo... E eu coloco nessa situação, porque eu acho importante vocês saberem que não é uma coisa da adolescência, né? Não é... Eu mesmo, não é todo dia de manhã que eu acordo e eu falo, ai, eu tô feliz assim. Às vezes eu também me sinto insegura e falo, ai, acho que eu tô gorda, as pessoas vão me achar feia, ai, que horror, tal. Principalmente quando a gente veio aqui pro centro de mídias, que a gente ia aparecer para muitos alunos, a gente falou, ai... Meu Deus, não sei o quê. A gente estava até brincando do o preto emagrece. No caso é porque eu gosto de preto mesmo, não é nem por opção de emagrecer, porque também não está dando aquela ajuda. Mas, assim, isso é uma construção que a gente tem do que é bonito e não é. Só que isso não é uma realidade. Quando, por exemplo, a gente escolhe namorado, talvez meu namorado seja lindo para mim. Talvez não, ele é lindo para mim. Só que talvez ele não seja lindo para você porque ele não faz parte do que você considera bonito. Né? Dando um exemplo aqui, por exemplo, meu namorado é cabeludo, ele tem cabelo comprido, ele tem barba, e eu acho isso maravilhoso. E aí, às vezes, pra você, o menino bonito é aquele lá com Juliette, entendeu? Todo trabalhado no ciclonado. E pra mim, quando eu olho um menino assim, eu falo, não faz meu tipo. O meu é careca, Fabi. Você gosta de carecas? Gosto. Gente, a gente tá aqui, olha, dois opostos. Tá vendo? Careca com barba. Se a gente colocasse um padrão sobre o que a gente acha bonito ou não nas pessoas, é irreal. Né? Homens gostam de mulheres das mais variadas maneiras. Tem gente que gosta de ruiva, de loira, de morena, com piercing, tatuagem, alta, magra, gorda, baixa. E o problema é que a gente acaba sendo influenciado pelo que a mídia apresenta pra gente como bonito. Né? Que aquela mulher magra é aquela pessoa que, nossa senhora, um cara musculoso, bodybuilder lá, gigantesco. Mas... se eu sou feliz, entendeu? Me entupido de pizza e chocolate, por que não? Entendeu? O que importa é ser feliz. E é isso que as pessoas não entendem. Então, isso é o que a gente fala sobre a gordofobia. Eles falam sobre uma coisa moderna, mas a gordofobia ela já vem numa crescente há um tempo. Porque, assim, a gente falar, às vezes, sobre a questão de que ser gordo não é saudável, isso também se aplica às pessoas muito magras. É óbvio que existe ali um limite onde você também tem que saber o que é saudável para você. Né? Inclusive, aqui alguns alunos disseram, eu sou magro e gostaria de engordar. E aí a gente fica nessa ideia de que tem que ser magro, mas, por exemplo, o que adianta você ser magro se você está doente, por exemplo? Não estou dizendo que todas as pessoas magras são doentes, entendam isso. Mas, às vezes, por exemplo, a que preço você vai achar que ser magro é bonito, mas aí você está falando de alguém que, por exemplo, tem problemas alimentares, né? Então... quando a gente fala sobre saúde, porque muitos dos discursos que aparecem não, o problema de ser gordo é que ser gordo não é saudável. Mentira, meus exames estão em dia, eu estou assim, a pura saúde, e isso não tem nada a ver. E às vezes uma pessoa que é mais magra que eu pode estar com problema de colesterol, então também usar a saúde como discurso de tipo, ser gordo é algo ruim, também já caiu um pouco, já não é bem assim que funciona, tá? E o LGBT também, tá? Isso também é uma construção histórica, como a gente está falando. Nada é natural. Isso é o que a gente chama de desnaturalização do olhar. É a gente entender que as coisas não são naturais, elas são construções. Quando a gente fala, por exemplo, de Roma, né, Grécia, né, a professora aqui de história pode até me corrigir se eu estiver errada, a homossexualidade ela era uma prática comum. Né? Até quando a gente fala sobre a Idade Média, a gente tem muitos documentos que falam sobre reis, rainhas, né, pessoas da corte que tinham práticas homossexuais e não eram vistas com maus olhos por isso.
Só que ao longo do tempo, principalmente por causa das religiões que pregam isso, por motivos diversos, a gente nem vai entrar nesse âmbito agora, as sociedades foram se modificando e foram vendo que, ser homossexual é errado. Mas é errado por quê? Né? Porque duas pessoas iguais não têm filhos. Tá, mas eu namoro uma pessoa que é diferente de mim e eu também não quero ter filhos. Então, por que ter filhos é um impedimento para um relacionamento? Existem casais heterossexuais que também não têm filhos, passam a vida inteira juntos e não têm filhos. Né? Porque não é natural. O que é natural? Né? A partir do momento que a gente fala que sobre a naturalidade, eu acho que isso é uma visão que vocês podem discordar de mim. Eu não estou dizendo em nenhum momento que tudo que eu falo aqui vocês têm que concordar e assinar embaixo, mas isso é para vocês fazerem uma reflexão, tá? Sobre o LGBT, eu só vou terminar assim esse tema com uma reflexão para vocês. Se eu dissesse hoje, agora, para você, aluno, aluna, quem estiver aí, professor, quem estiver vendo, para você se apaixonar por mim agora. Se olhar para mim e falar, agora eu amo você, eu estou apaixonado, eu quero casar com você e ter famílias e cachorros e gatos. Você consegue fazer isso? Você consegue se apaixonar por alguém que não faz parte do seu estereótipo? Então, por que você acha que as pessoas têm controle por quem elas se apaixonam? Será que todo mundo aqui se apaixonou sempre por pessoas maravilhosas? Ninguém aqui teve um namorado que olha para trás agora e fala, meu Deus do céu, aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso da minha vida? Né? Ninguém olha para trás e fala, gente, o que eu fiz com a minha vida? Foram anos que eu joguei fora. Então, se a gente opta por se apaixonar e por sentir amor e isso por outras pessoas, por que a gente não está todo mundo com o primeiro namorado, casado e feliz desde sempre, já que a gente pode escolher isso? Então, às vezes, isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Se a gente fala que sobre naturalidade, o amor é algo natural, mas você pode escolher por quem você se apaixona? Se algum de vocês disser aqui que se apaixonou por mim, eu quero seu nome, entendeu? Eu quero que você me diga como você fez isso, porque a gente quer descobrir como a gente escolhe por quem a gente se apaixona, entendeu? Pra gente nunca mais se apaixonar e namorar com pessoas ruins e que passam mal pra gente. Então conta aqui o seu segredo, se você diz que você conseguiu se apaixonar por mim assim agora, e a gente já vai formar uma família. Mas não é justo, né, professora? Porque você é apaixonante. Certeza, né? Você é uma pessoa apaixonante. Ó, a Yasmin, ela pediu para falar aí sobre feminismo e feminismo, mas a professora Fabiana já disse que esse é um assunto mais para o terceiro ano, mas se você tem dúvidas, você pode conversar, entra na internet, tem muitos blogs, muitas pessoas que falam sobre o assunto, converse com suas amigas, com a família. É importante sim falarmos sobre o feminismo no dia a dia, e o professor Márcio, ele faz um questionamento: como lidamos com o choque de culturas? O choque de cultura, na verdade, é uma questão de que ele vai acontecer e a gente passa pelas etapas que até a gente comentou na aula passada. É o estranhamento, é a gente olhar e falar, meu Deus, é estranho. Só que a gente não parar aí, a gente fala, tá, é estranho, mas por que é estranho? E a gente ir procurar o que aquilo é. E a partir do momento que a gente passa a entender, o preconceito diminui. Né? Porque o que acontece? Muitas questões de preconceito é a gente não saber o que é aquilo e a gente julga sem saber. Tá? E entender que a gente não precisa concordar com o mundo, porque as pessoas também não concordam com você. Né? Você acha que todo mundo acha legal o fato de eu ter piercing, o fato de eu ter cabelo verde? Você acha que quando eu entrei numa sala de aula pela primeira vez, todo mundo olhou para mim e falou, nossa, que legal. Todo mundo falou, você não passou da adolescência ainda? Né? Agora você é professora, você não tem que mais se vestir assim. Continuarei me vestindo, entendeu? É o que eu tenho no meu guarda-roupa. E é isso. Então, a gente vai sofrer isso. A questão é entender e saber que a gente não precisa ser igual e que, na verdade, justamente a magia da sociedade, a magia da vida é a gente conviver com pessoas que não são iguais a gente. A gente tem só um minutinho. Então, é o seguinte, sobre feminismo, ele é um movimento importante. O machismo ele é algo estrutural em várias sociedades, porque o homem sempre teve esse papel de ser... o macho alfa, o fortão e tudo mais, então isso acontece. Só que uma das coisas que é uma opinião minha é que talvez hoje o feminismo, além de ter o medo de você acabar com o status que já está estabelecido, existe muito confronto, e é aquilo que eu falei, quando às vezes você chega já no pé na porta, soco na cara e tal, as pessoas não vão escutar o que você tem para falar. Então talvez a gente precise debater isso de uma maneira mais tranquila.
Eu vou deixar aí um slide para vocês refletirem em casa, tá? Porque não vai dar tempo, porque vocês fizeram muitas perguntas e eu acho isso maravilhoso. E se puderem, dê aqui embaixo, aí no chat, falando o que vocês acharam da aula, se a gente precisa mudar alguma coisa, se a gente não precisa, se vocês gostaram ou não, porque a gente está aqui para vocês e para fazer uma aula legal para vocês. Eu prometo que eu vou ler os comentários, então respondam aí, socializem essa pergunta, porque é importante você também analisar se você já foi excluído, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente exclui o outro e está tudo bem, mas a gente também passou por essa situação, e como a gente se sentiu quando a gente foi excluído, né? Então, sejam quem vocês são e até a próxima aula de Sociologia. Até a próxima.